Muito obrigado a todos. Eu vou trazer aqui para vocês algo um pouquinho diferente do que normalmente imagino que seja uma palestra de filosofia, na verdade. Mas existe algum motivo para ela ser um pouquinho diferente. Ela não visa propriamente apresentar um argumento, mas mais uma espécie de um experimento de pensamento, e talvez não seja nem apresentar um experimento. Eu vou aqui apresentar uma espécie de um experimento de pensamento, mas mais do que propriamente apresentar um experimento de pensamento, eu vou tentar fazer um experimento de pensamento com vocês. Talvez não seja nem exatamente um experimento de pensamento, um experimento social. E fugir um pouco do modo padrão da gente apresentar certos textos que eu acho mais interessante. Assim, o que me interessa aqui não é exatamente uma discussão acadêmica, embora o Dennett esteja no título, o texto é de inspiração dennettiana, mas eu não vou fazer comentário sobre a obra do Dennett ou de nenhum outro autor, não me interessa. Eu quero que a gente consiga ter uma certa perplexidade em relação ao problema da consciência e da qualia, e por conta disso eu preparei essa apresentação. Tá? Bom, é comum quando eu apresento esse argumento que eu vou apresentar aqui, dizendo que eu jogo o bebê fora junto com a água do banho. E o que eu quero fazer é basicamente isso, na verdade. Na verdade, a gente vai cozinhar o bebê aqui e comer o bebê até o final da apresentação. A ideia é fazer algo realmente um pouquinho diferente, e começando com uma questão que eu acho que é talvez a questão mais fundamental da filosofia da mente, que me levou a essa questão, que é como é que é possível alguém gostar de azeitona. Eu não sei vocês, mas assim, para mim isso é uma impossibilidade lógica em todos os mundos possíveis. No entanto, eu sei de muita gente que come essa coisa horrível e acha absolutamente normal. O que, na verdade, isso é uma história real, foi o que fez questionar em relação a essas próximas questões que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente vai ver uma série de questões aqui sem resposta para absolutamente nenhuma delas. Eu não consegui entender como é que alguém poderia gostar de algo tão hediondo, e fiquei me perguntando se essa pessoa sentia o mesmo gosto que eu sentia, mas gostava daquele gosto, ou se ela sentia um gosto, e se eu sentisse o gosto que ela sente, eu gostaria do gosto que ela sente, e se ela sentisse o gosto que eu sinto, ela odiaria também o gosto do mesmo jeito que eu odeio. E isso me fez começar a questionar uma série de questões sobre as quais nossas experiências subjetivas. Eu vou apresentar aqui algumas questões, não é para responder, o ponto é só colocar a dúvida na cabeça de vocês. Bom, o que é que vem primeiro? Nosso pensamento ou nossa fala? Nós aprendemos primeiro a pensar ou a falar? Essa vozinha que a gente tem na nossa cabeça, certo? Isso que a gente tradicionalmente chama de pensamento. Isso sempre existiu? E de onde é que ela vem? Quem é que fala nessa vozinha? Quem é que escuta essa vozinha? Você consegue gritar com essa vozinha? Vocês podem fazer o teste aí agora, inclusive. Tentem gritar com a sua voz do pensamento. Onde é que ela está? A gente pensa com o sotaque da nossa região? E a sintaxe do nosso pensamento? É o sintaxe do português? Faz sentido dizer que pensamos antes de sabermos falar? Em que linguagem esse pensamento se daria? Português, mentalês, cerebrês? Bebês pensam? Em que linguagem? Quando o pensamento aparece no desenvolvimento de uma pessoa? Em que idade a gente propriamente começa a pensar? Quando que o pensamento surgiu na história evolutiva? Animais pensam? Em que linguagem? O que seria um proto-pensamento? Como é proto-ser? Pessoas nascidas surdas ouvem uma voz em suas cabeças quando pensam? Como são os pensamentos dos surdos? Eles pensam em linguagem de sinais? E se não souberem linguagem de sinais, como que eles pensam? E os fanhos e gagos de nascença pensam de maneira limpa e fluida ou pensam como falam? E a Helen Keller pensava como? Helen Keller é uma pessoa surda e muda que aprendeu depois a escrever e virou uma defensora dos direitos humanos. Pessoas nascidas cegas formam imagens mentais? Curiosamente, os dois motivos que eu criei esse argumento aqui, o primeiro foi como é que alguém pode gostar de azeitona, e o segundo foi perceber que eu tenho uma certa dificuldade em falar o R brando, uma fonética específica do R. E eu percebi que eu não só não consigo falar o R brando, o R de arara ou araruama. Eu não só não consigo falar esse R, eu não consigo nem pensar esse R. Certo? Ou seja, o meu pensamento tem o mesmo problema fonético que eu tenho na fala.
E isso foi me colocando essa série de perguntas. A gente está só começando. Se dois cérebros pudessem conversar diretamente por algum tipo de interligação, em qual linguagem conversariam? Quando o professor Xavier entra na mente do Wolverine, em que linguagem eles falam? O professor Xavier e o Wolverine são X-Men e o professor Xavier é um telepata que lê a mente dos outros. Qual é a linguagem da telepatia? E se fossem pessoas de línguas nativas diferentes e que não soubessem uma língua uma da outra, poderiam conversar através de seus cérebros ou mentes? Porque Jarvis e Hutton conversam em inglês. São inteligências artificiais. E onde é que estão nossos pensamentos? Nossos pensamentos estão na nossa cabeça? Se nossos pensamentos estão na nossa cabeça, por que Aristóteles tratou o nosso cérebro como um órgão resfriador do sangue e disse que o pensamento estava no peito? E por que os antigos egípcios, que mumificavam os seus faraós e guardavam seus órgãos para eles usarem na vida depois da morte, eles simplesmente jogavam o cérebro fora? Ele guardava fígado, guardava pulmão, mas o cérebro ele simplesmente jogava fora. E por que no Renascimento, até o Renascimento, era bem comum considerar que o local das emoções e às vezes até do pensamento era no próprio coração? Inclusive, existem alguns relatos de que não existia a linguagem silenciosa até muito recentemente, ou seja, essa ideia de você ler sem falar, sem estar falando o que está escrito no texto, simplesmente parece que não existia, ou era raro. Na verdade, se eu não me engano, dizem que Júlio César tinha um poder de Deus, e o poder de Deus, um dos poderes dele, era de olhar para um texto e saber o que estava escrito lá, sem falar. O que a gente hoje simplesmente chama de ler. Por que demorou para que o cérebro se estabelecesse como centro da alma? Não é óbvio que pensamos dentro das nossas cabeças? Pensar com o coração era metafórico, mas pensar com a cabeça, não. Ou seja, quando a gente fala que a gente pensa com a nossa cabeça, a gente está sendo literal, mas quando a gente fala que a gente pensa com o coração, a gente está sendo metafórico. Cegos de nascença que aprendem cedo a ler com as mãos dizem pensar com a ponta dos dedos. Se nossos olhos, ouvidos e boca fossem na coxa, os pensamentos ainda estariam na nossa cabeça? Ou será que diríamos que o órgão de pensamento é o fêmur? E como é que deve ser alguém com uma visão biônica? Esse cara aí é o Patrick Reis, ele tem um problema na retina, então ele tem uma câmerazinha que joga informação direto no nervo óptico dele e ele é capaz de ver. Ver formas bem rudimentares, mas ver alguma coisa. Será que poderíamos substituir a área do cérebro onde a visão é processada por um similar biônico? Qual será a experiência visual de alguém com lobo occipital biônico? Será que precisaríamos simular como é ser aquela pessoa? Teríamos que simular seu ponto de vista? Teríamos que simular sua escolha? Precisaríamos simular uma consciência subjetiva no cérebro? Com qual propósito? Ela serve para algo? E aqui que a gente começa a focar um pouquinho no ponto que eu quero tratar nesse texto aqui. Se de fato, se a gente imaginar um ser biônico qualquer que tem uma espécie de capacidade de relatar seus estados internos, a gente precisa simular de alguma maneira nesse ser biônico os seus estados internos. Isso vai vir também de uma terceira, que foi a terceira e última instrução que gerou esse texto, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Se você fosse criar uma inteligência artificial, se daria o trabalho de fazer um ponto de vista interno? Para que propósito? Para que tal ponto de vista interno serve? Como é ser Optimus Prime? Optimus Prime é esse Transformers aí. A outra imagem é do Exterminador do Futuro, é o ponto de vista interno de um robô. Por que precisamos ter um ponto de vista em como é ser? Por que não podemos simplesmente reagir ao meio? Quem está vendo do ponto de vista? Um paciente com a visão cega que é capaz de adivinhar uma cor que diz não está vendo tem qualha? Pode haver qualha sem haver experiências de estar tendo qualha? O que são as qualhas, afinal? De que são feitas? Quantas existem e de quais tipos? Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, parece uma gigantesca ausência na discussão sobre as qualhas para aqueles que acreditam que qualhas efetivamente existem, certo? Porque simplesmente fala qualha como experiência, mas as qualhas são todas iguais, uma qualha visual é uma qualha, assim como uma qualha auditiva é uma qualha, ou são qualhas de diferentes tipos, quantos tipos de qualhas existem, e por aí vai. Qual seria o propósito de construir para a Sheik um ponto de vista interno? E se fosse construído, quem estaria experienciando tal ponto de vista? Sheik é esse robozinho que vocês estão vendo aí, e isso foi o fruto da terceira inspiração, terceira e última inspiração que dá nesse texto.
Ele é apresentado no livro do Dennett, de 1991, Consciousness Explained. Ele é um robozinho, basicamente, que conseguia ver formas geométricas, e ele via essas formas geométricas simplesmente estabelecendo pontos claros e pontos escuros. Aí ele ia fazendo no monitorzinho uma sequência de 0, 0, 0 quando era escuro, e de repente fazia 1 quando era claro, e ele ia fazendo isso até formar o desenho, de certa maneira, daquela figura. E com isso ele era capaz de identificar aquela figura como quadrado, um círculo, qualquer coisa assim. Só que o interessante, isso é que o Dennett fala, e que eu acho que é efetivamente interessante, é que ele não precisa do monitor para funcionar, para perceber aquele objeto, para dizer se ele é um quadrado ou um círculo. O monitor serve para a gente como interface. Se a gente simplesmente desliga o monitor, o shape percebe de mesma maneira. E aí a questão que a gente quer tratar aqui é se esse ponto de vista interno ele realmente é importante. O Dennett, no seu penúltimo livro, o livro Intuition Pumps, de 2013, ele menciona o projeto de Patrick Hayes de axiomatizar a física ingênua dos líquidos para que uma máquina possa ser programada com algumas crenças fundamentais para quando for interagir com humanos. O Patrick Hayes ele faz isso simplesmente assumindo que ele é a si mesmo uma fonte de informação suficiente para fazer aquilo, ele sabe como é que é a física ingênua das águas, e então ele simplesmente vai botando as informações na simulação dele. Isso o Dennett chama, esse é o termo do Dennett, não é meu, de uma ingênua autoantropologia. Ou seja, a pessoa assume a si mesmo como autoridade e usa suas próprias crenças como modelo para o seu sistema. Deste modo, ele pega o que ele mesmo entende sobre o funcionamento físico dos líquidos no dia a dia e trata isso como os axiomas ou teoremas de seu programa. Aí agora, a citação do Dennett, agora compare o projeto de Hayes com os projetos filosóficos da filosofia analítica, que muitas vezes se mostram para mim como ingênua autoantropologia, dado que os participantes nessas pesquisas parecem convencidos de que o programa deles de fato chega a algo verdadeiro e não apenas a algo que acredita-se verdadeiro para uma subclasse particular de seres humanos, a saber, filósofos anglófonos de tradição da metafísica analítica. Em oposição a isso, o Dennett sugere uma antropologia sofisticada que tem como um de seus pontos principais a sua abertura para descobertas contraintuitivas, até mesmo sobre a sua própria consciência. Deste modo, isso também vale para nossas pesquisas sobre as qualia. Até quando a gente vai achar que a gente pode simplesmente fazer pesquisas sobre as qualia na filosofia da mente e outras áreas que mexem com isso, simplesmente analisando a nossa própria ingênua autoantropologia. Citando novamente Dennett, filósofos estão se acostumando com a ideia de que eles não podem mais declarar várias proposições como obviamente verdadeiras, baseadas apenas no fato de que eles parecem claramente óbvias para ele. O que parece é que, na verdade, nós não temos apenas uma psicologia popular, que foi um termo que o Dennett também trouxe, e um realismo ingênuo. Nós temos também o que eu gosto de chamar de um realismo psicológico ingênuo. O realismo psicológico ingênuo é a ideia de que o mundo é tal qual ele parece ser, que a nossa psicologia é tal qual que nós parece ser. Vários experimentos científicos mostram que não é assim, e que existe uma separação entre ser e parecer no que diz respeito à nossa própria inconsciência, nossa própria consciência. O que, obviamente, levanta um problema. Parece ser inconcebível fazer a separação entre ser e parecer na nossa própria consciência. Só que, mais uma vez citando Dennett, o que é inconcebível para nós agora pode provar ser obviamente concebível como tivermos trabalhado um pouco mais nisso. Ou como a Rainha Vermelha disse para Alice, com a prática a gente consegue acreditar em até 6 coisas impossíveis até o café da manhã. Então, eu trouxe aqui uma rápida lista de coisas que eram absolutamente óbvias e que hoje a gente sabe que elas são todas erradas, certo? Era óbvio que o mundo é plano, a Terra é o centro do cosmos, a Terra não se move, o cosmos é fechado e harmônico, Deus existe, a existência não termina com a morte, o homem é superior aos animais, o homem é superior à mulher, o branco é superior ao negro, a natureza é dirigida e busca um fim, por um ponto fora de uma reta, só passa uma reta paralela a essa, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, o espaço não é curvo, um gato só pode estar vivo ou morto, uma coisa só pode ser onda ou partícula, vida não pode ter surgido da não-vida, o eu existe e tudo que passa na nossa mente era consciente e que o fascismo tinha ficado no lixo da história. Tudo isso era óbvio.
até simplesmente não ser mais. E a ideia aqui, mais uma vez, não é argumento, é uma intuition purpose, mas a ideia aqui é seguir na lógica do Dennett, que a gente é capaz de descobrir coisas sobre a sua própria consciência que você mesmo não é capaz de saber, que é o que ele vai propor como que ele chama de uma heterofenomenologia, ou seja, estudar a consciência de um ponto de vista de terceira pessoa, justamente para a gente não cair nessa ingênua autoantropologia. 5 minutos. 5 minutos? Isso permite com que a gente apresente a possibilidade de argumentos que a gente vai chamar aqui de ilusionistas. O ilusionismo é basicamente uma teoria que vai dizer que a consciência parece existir, mas não existe de fato. O problema, na verdade, não é o que é a consciência, como ela se relaciona com o mundo físico, mas o problema, de fato, é por que ela parece existir. E eu, particularmente, tenho defendido aqui, e é que eu vou defender, já para a gente terminar aqui, porque senão não dá tempo, de que existe uma diferença ontológica radical entre o problema da consciência e diferentes outros problemas, de modo que simplesmente esperar que ela possa ser resolvida pela física é esperar em vão. Na verdade, existe uma separação ontológica que é radicalmente diferente, porque quando a gente fala que a consciência, de certa maneira, está dentro da nossa cabeça, a gente não usa um dentro como um dentro físico. Se a gente abre a cabeça, a gente não vê ela lá dentro. É um dentro no sentido ontológico. Para deixar claro esse sentido ontológico, eu já vou terminando aqui com um experimento que eu chamei do mito da caverna, do David Chalmers. A ideia é basicamente o seguinte: imagine um homem que se perdeu numa floresta e no meio dessa, ele não sabe nem em que parte do mundo ele está, e no meio dessa floresta ele acha uma caverna, entra nessa caverna, e lá na caverna ele vê um mundo misterioso de dinossauros. O que ele vê lá dentro não interessa. Esse homem sai dessa caverna, continua perdido, sei lá por quanto tempo, até que ele é achado. Essa caverna é destruída por algum evento natural. O homem não sabe como voltar para essa caverna nunca mais, e também não tem como voltar para essa caverna nunca mais, porque ela foi completamente destruída, certo? Ela não pode mais ser achada. A única coisa que a gente tem para provar o que esse homem viu nessa caverna é o relato desse homem, certo? O ponto final é esse aqui. A única coisa que a gente tem para provar o que tinha dentro dessa caverna é o relato de primeira pessoa da observação desse cara, certo? Pode ser um cara, pode ser 300 caras, não faz a menor diferença. A questão é, mesmo assim, essa caverna ela é, a princípio, observável por outras pessoas. É só uma questão contingente de que ela não pode ser observada por outras pessoas, mas, a princípio, ela é perfeitamente observável. Só aconteceu dela ser destruída e ninguém nunca mais entrar nela, e esse cara ser o único cara que já entrou nela. Isso é completamente diferente do que a gente fala de consciência. Quando a gente fala da consciência, a gente tem o único modo de a gente acessar a consciência de outros é através de um relato de primeira pessoa dessa outra pessoa. Só que esse relato não é um único modo contingente que a gente tem no momento atual, com a tecnologia atual, com a filosofia atual de falar da consciência dessa outra pessoa. É uma separação ontológica. Não existe como você falar da consciência de outra pessoa a não ser pelo relato. Mesmo que você tenha uma tecnologia perfeita, você tenha um leitor de mente. O David Chalmers, quando ia nas suas palestras mais antigas, há uns 20 anos atrás, ele levava um secador de cabelo e ele falava que esse era um leitor de mente que ele tinha desenvolvido. Mas mesmo se você tivesse um leitor de mente como um secador de cabelo do David Chalmers, aquilo não permite você ler a mente da pessoa. O único modo de você ler a mente da pessoa seria se você antes calibrasse aquele secador de cabelo, dizendo, quando tiver a onda tal, você vai estar pensando em elefante, quando tiver a onda tal, você vai estar pensando em cachorro, a onda tal, você vai estar pensando em sua mãe, ou seja, através do relato pessoal. Existe uma separação ontológica aí. E essa separação ontológica, isso é a dúvida que eu quero deixar na cabeça de vocês, porque eu não vim com uma resposta hoje, eu vim só com dúvida mesmo, ela vai impossibilitar que uma resposta para a consciência seja uma resposta fisicalista. A física simplesmente, você não consegue simplesmente construir a consciência usando propriedades, entidades e relações físicas por conta dessa diferença ontológica. O que, para mim, significa que restam, então, duas únicas propostas que seriam propostas viáveis. A primeira é o ilusionismo, ou seja, então, o mundo físico existe e a consciência não. E a segunda é algum tipo de dualismo, onde a consciência existe, assim como o mundo físico, só que a consciência, de alguma maneira, não faz parte do mundo físico. Eu, obviamente, opto pela primeira opção, a primeira opção ilusionista,
mas o ponto, no final das contas, não é nem exatamente optar por uma opção ou outra, mas mostrar que a opção intermediária ela não seria propriamente possível. Bom, é isso. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Muito bem, exatamente no... Agora, sim, agora nós estamos, então, abertos para perguntas, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigada, Gustavo. Eu teria uma pergunta rápida sobre o que tu entendes por ilusionismo. O que seria? Eu particularmente não gosto do termo, mas foi o termo que acabou ficando como termo fundamental. O ilusionismo é uma teoria, ou melhor, é um conjunto de teorias que reúne um grupo de filósofos, dentre os quais acho que os mais destacados mesmo são o próprio Dennett, talvez um pouquinho a Susan Blackmore, e o Keith Frank, que foi o cara que propôs esse termo, propôs o termo ilusionismo, e que basicamente o que eles vão dizer é que a consciência como uma propriedade ou algo, ela não existe no mundo. Ela parece existir, mas efetivamente não existe. Eu, particularmente, eu prefiro o termo que eu cunhei, mas eu não sou famoso o suficiente para as pessoas ficarem usando o meu termo, de fisicalismo estrito, ou seja, o que existe são propriedades, relações e entidades físicas, o que não quer dizer que você tenha que explicar tudo em termos de física, em termos de partículas, são duas questões completamente diferentes. Mas, basicamente, o ilusionismo seria, para a gente poder resumir de maneira bem clara, seria uma espécie de negação do hard problem, certo? Ele vai dizer, olha, não existe o problema difícil, ou se existir o problema difícil, o problema não é como que a consciência subjetiva, qualitativa, se relaciona com o mundo físico, mas sim por que seres físicos acham que têm consciência subjetiva, qualitativa, ou qualquer coisa disso. Ele é um tipo de eliminacionismo, mas ele não é o eliminacionismo do Churchill, porque o Churchill ele vai defender, inclusive, eliminar, no futuro, com o desenvolvimento da neurociência, eliminar a própria linguagem da psicologia popular, certo? Em vez de falar eu amo a minha esposa, vai falar a minha área ventral, sei lá o que lá, é ativada quando eu vejo a minha esposa. O ilusionismo não pressupõe nada do tipo, ele não vê a necessidade de você mudar a linguagem só porque você está trabalhando em outra ontologia. Mas, no final das contas, o fundo é o mesmo. É basicamente dizer, olha, a única coisa que existem são estados, propriedades e relações físicas, e a consciência simplesmente não está nesse conjunto. Então, ela pula fora, ela é eliminada. Obrigada, Gustavo. O Jefferson quer fazer um comentário. Jefferson? Não, é muito rápido, assim, duas coisas. Obrigado, primeiro, pela fala. Tema sempre muito instigante. Sobre a terceira via, assim, vendendo farinha, tentando vender meu peixe, que estuda nativismo, seria compartilhar essa cognição. Qual que é o seu Uma peixe? coisa assim, é nativismo, teorias cognitivas. É nativismo, tá. O Evan Thompson, por exemplo, tem um artigo que ele chama de biopsiquismo, que é a ideia de que, não, olha só, quando a gente defende sistemas dinâmicos, a gente defende propriedades emergentes, talvez a gente possa entender a consciência e características fenomênicas como propriedade de emergência desse sistema dinâmico, que é os sistemas autônomos, cognitivos. Então tem toda uma... Nessa literatura, o Varela também tem texto sobre isso, sobre assim, como se a gente reconceber a noção de corpo. A gente tem uma noção muito mecanicista que a gente era do Galileu, e toda uma história de... A gente tem uma ideia... Mente consciência faz sentido com oposição a corpo. E, bom, ou segundo essa linha de raciocínio. E talvez se a gente reconceber uma noção de corpo que parece um problema duro, the hard problem, não se torna tão duro assim. Assim, esse é mais um comentário sobre isso. Sobre, talvez, não sei se essa é uma ideia que foi explorada por ti, ou foi considerada por ti, mas assim, existe uma tentativa de terceira via, pelo menos, por esse caminho. E o outro ponto, assim, a Sofia comentou, do termo ilusionismo. Eu conheço um pouco do trabalho do Keith, como é o nome dele? Frank. E uma metáfora que eu acho que é boa, que ele usa,
e que eu acho que o Dennett também podia... Não, o Dennett usa também. Assim, é ilusório no sentido que um truque de mágica é ilusório. Você está errado sobre a descrição que você dá. Você está errado dependendo da descrição que você dá. Se eu digo que o coelho desapareceu da cartola, se o coelho se materializou do nada da cartola, é uma descrição errada do que está acontecendo. Parece que é isso que está acontecendo, mas não é. Então, eu acho que é nesse sentido que no caso, os eliminativistas, os ilusionistas vão dizer que é uma ilusão. As descrições que a gente dá de um ponto de vista assim, não científico são totalmente inadequadas para descrever o que está acontecendo. Sim. O Dennett tem uma citação, mas aí no livro dele sobre religião, uma citação de um outro livro, que é muito engraçado, inclusive, pelo menos eu achei, dele falando de um cara estava dizendo que estava escrevendo um livro sobre mágica. E aí uma pessoa pergunta para o cara, então, mágica real? O que é mágica real? Aí acaba que o que a gente chama de mágica real é justamente a mágica que não existe, certo? Ou seja, um cara que faz coisas sobrenaturais. E o que a gente chama de mágica que não é real, que é o que os mágicos de festa de aniversário fazem, é justamente a mágica que propriamente existe, certo? E essa analogia valeria para algo como a consciência, certo? O que a gente chama de consciência mesmo é a parte que efetivamente não existe, o que a gente chama de algo que parece ser consciência, é a consciência que efetivamente existe. Eu particularmente não gosto não, porque para mim quem está tirando o coelho da cartola é quem diz que a consciência está lá. Então eles é que são os ilusionistas e os iludidos. O ilusionista é um fisicalista estrito, ele está falando que não tem aqui, a minha cartola está vazia, é isso aí mesmo. Em relação ao nativismo, eu particularmente, aí é um gosto particular meu, eu gosto bastante do nativismo. Eu não gosto do jeito que eles escrevem, mas eu gosto bastante da ideia. Certo? Eu acho que deveria ter um dicionário de nativismo português é nativismo. Mas, para mim, essas alternativas de Thompson, do Varela, a ideia de dizer que, na verdade, essa dicotomia entre mente e corpo é uma falsa dicotomia, certo? E que se você, então, vê a mente como algo expandido, você resolve essa dicotomia. Eu concordaria com a primeira parte, a dicotomia é uma falsa dicotomia, e discordaria da segunda, que se você resolver esse problema com a mente expandida, esse problema propriamente se resolve. Não me parece que se resolve, parece que o que eles estão fazendo aí é uma espécie de defining away. Do mesmo jeito de explaining away, que é você tentar explicar um problema para sumir com esse problema, existe também o defining away. Você tenta dar uma definição, de modo que, pela definição, você some com o problema, mas efetivamente não some. Eles usam, e na verdade isso aí não é só para os nativistas, mas me parece bastante comum na filosofia da mente, o que eu tendo a chamar de cavalo de Troia, certo? Ou seja, eles pegam um contorno de algo que parece perfeitamente fisicalista e bem adequado ao funcionamento de uma ciência propriamente fisicalista, enfiam a consciência lá dentro, o hard problem lá dentro, e tentam passar aquilo ali como sendo fisicalistas, mas se você efetivamente for abrir aquela caixa de Pandora, for abrir aquele cavalo de Troia, você vai ver que aquilo não se encaixa propriamente no fisicalismo. E eles não são os únicos que fazem isso, certo? Para mim, boa parte da filosofia da mente, que se diz propriamente fisicalista, como os representacionalistas, teoria computacional da mente, eles, na verdade, são, e aí o termo não é nem meu, mas é o termo do David Chalmers, mas eu gosto muito, eles são dualistas enrustidos, dualistas no armário, são dualistas escondidos. Esse termo Chalmers citou quando o Kim escreveu o livro dele, onde o Kim, todo o livro do Kim é fisicalista, até o último parágrafo. No último parágrafo ele fala algo do tipo, pode ser que as qualhas não deem conta disso aqui, tudo que eu falei, e que a gente precise de alguma abordagem de dualismo para resolver isso. Aí o Chalmers escreveu na página dele lá que o Kim tinha finalmente saído do armário. Certo? E é isso que me parece. Esse é o cavalo de Troia, certo? É a ideia de que você pega uma definição que parece perfeitamente fisicalista, por exemplo, o termo representação. É um termo que a gente consegue dar uma definição física para ele, sem problema nenhum, e simplesmente tenta entrar com esse termo, ou termo nativismo de biopsiquismo, simplesmente tenta entrar com esse termo dentro de um paradigma fisicalista, mas lá dentro está escondido um dualismo de propriedades, pelo menos,
bem claro. A não ser que você propriamente elimine esse dualismo que está lá dentro, certo? E para eliminar esse dualismo, você vai ter que conseguir explicar tudo aquilo que a gente diz que existe, ou dizendo que não existe, você é um ilusionista, ou dizendo como é que isso funciona em termos ultimamente físicos. E não me parece que os nativistas fazem isso. Pelo menos eu posso estar desatualizado em relação, porque os nativistas hoje em dia são das áreas que mais publica e mais faz evento, uma coisa atrás da outra, absurdo, então eu posso estar desatualizado. Mas, pelo menos até onde eu acompanho, não me parece que eles fazem isso. Obrigada, Gustavo. Obrigada pela fala e pelas respostas. Tem mais 2 perguntas, uma da Mariana e uma do Anitamar aqui no chat. Eu vou pedir para que tu responda elas no chat, isso, tá isso. bem? Sim, posso fazer isso, sim. Porque nós não temos tempo, então, por favor, converse com o pessoal no chat, porque tem várias perguntas. Agora tem mais uma ali da professora. Então, nós vamos, muito obrigada. Nós vamos para a próxima apresentação.